Eu não convivi com o Guiomar Santos, não. Estamos de volta para o terceiro bloco aqui. A gente estava aqui no intervalo, que continua o debate. Aqui é importante isso. Aqui a gente não para, só desliga no fim. Deputado Bustier, o PDT acaba de filiar, eu acho que já filiou, o secretário Emilson Faria de Segurança Pública, que é um dos nomes posto como candidato ou pré-candidato a governador. Comentou-se também que o deputado Ney Amorim poderia se filiar ao PDT. Vamos atrás dele ainda. É que eu acho que o PDT é legítimo, né? Um partido igual o PDT. Só um minutinho, o PDT é a menina dos olhos da Frente Popular hoje? O PC do B está aí, o PC do B está aí. Você já teve um grande embate comigo, sabe que não é bem por aí. Acho que o PDT demonstrou nas urnas, né? Nessas últimas eleições, de que vem crescendo. Eu sempre digo que às vezes a gente quer ir pelo convencimento, né? Você não consegue. Mas quando você olha os números, você vê nitidamente que o PDT é um partido que mais cresceu nas eleições estaduais e as eleições municipais agora. Nas eleições estaduais nós tivemos 33 mil votos numa chapa de estadual, perdendo só para o PT. Elegemos 2 estadual, por falta até de habilidade nossa, a gente não conseguiu eleger o terceiro. E agora, nas eleições municipais, a gente conseguiu 28 mil votos no estado todo e 5 municípios sem nenhuma candidatura. Então, é um partido que vem crescendo. A gente vem com toda a dificuldade que você tem hoje de organizar a partida, despesa e tudo, tem dificuldade. E eu sempre disse que a gente não vai a lugar nenhum se você não tiver um projeto. Você precisa ter um projeto, um mínimo de um projeto. E aí eu vou lá na questão do Brizola, na questão da educação. Se a gente priorizar, inclusive até depois eu queria fazer uma propaganda do que a gente vem fazendo, não só aqui no estado, mas no Brasil todo, proporcionando um Enem, um cursinho de Enem 0800 de graça, né? Para que as pessoas realmente... E a gente vinha discutindo, o Emilson é uma conversa que eu tive há uns 5, 6 anos atrás, convidando ele para se filiar no partido, que eu achava que é um nome qualificado, um bom nome para naquela época, candidato a deputado federal. Ele não aceitou, enfim. O Emilson é um quadro que a gente já vinha conversando. Eu acho que ele está à frente há 10 anos de uma pasta extremamente difícil, que é a segurança pública, e vem desempenhando um bom papel. E conversamos com ele e ele se prontificou a nos ajudar nesse projeto, e segunda-feira eu estou, inclusive, indo a Brasília com ele, com a nossa executiva nacional, para a gente fazer esse debate. Você sabe que na Frente Popular, quem sempre bate o martelo por último é o governador. Você sabe disso. Não vamos aqui nós dois fingir. Parece-me que o governador bateu o martelo nesse lançamento da candidatura do Emilson no seu partido, não é isso? Olha, governador? Eu até vou porque dizer... ele é secretário de Estado, teria que ter a anuência do governador. Que tem um dedo do governador, tem que ter, porque se eu disser que eu não tenho, eu vou estar mentindo, né? Porque o secretário de Estado, o governador diz, olha, vai filiar em outro partido, poderia te filiar em outro partido. Mas o que eu entendo é que o PT, com todo o desgaste político que tem, o projeto de 20 anos à frente do projeto, daqui a pouco ele pode olhar para uma outra sigla da Frente Popular e dizer o seguinte, agora nós vamos ter que mudar, porque até então não dizia, você elegia até um poste quando queria, só que hoje a coisa mudou, é diferente. Essa sigla já foi o PCdoB, né? O PDT agora? Não, a preferida. E provou que não deu certo. O PSB também. Porque com 2 candidaturas PSB também, lançadas da mesma forma. O PSB também. Ao Senado, aliás. Então, o que o PT fez? Lançou o nome do Daniel Zen, que todo mundo sabe, acho que é uma grata surpresa aí na Assembleia. Tem o nome posto da vice-governadora. E o nome do Marcos Alexandre, que ele disse que é um nome que está em stand-by, que se nenhum desses nomes fluir, o nome do Marcos Alexandre poderia ser um nome candidato. E, inclusive, amanhã temos uma reunião, de manhã de novo, para a gente colocar o nome do Emilson como um pré-candidato do PDT para poder discutir dentro da Frente Popular. Inclusive, ele passa a ser uma reserva. Ele passa, inclusive, a ser uma reserva se amanhã o Marcos Alexandre topar até como vice, não é isso? Até como vice, uma reserva. Composição, né? Eu pergunto o seguinte, para a oposição já definiram a questão de Senado, que quer me parecer que para o governo do Estado, apesar de já ter lançado um segundo candidato. Quem foi? O Rocha.
O Rocha, Foi lançado aí o Rocha. Não, mas a diferença está o seguinte, ó, a Frente Popular lançou os 2 nomes de Senado e depois tá discutindo o nome de governo. A oposição lançou o nome de governo e está discutindo o nome de Senado, porque eu acho que está mais correto. O senhor está acompanhando de perto essas mais ou menos. Né? Não, mas o Rocha foi lançado também, pelo menos eu vi na imprensa, não sei se é verdade. O que é que acontece? Uma terra pobre como o Acre, né, nós somos o patinho feio da República, em termos econômicos, em termos de produção. Você está vendo a explosão Rondônia, o Confúcio Moura, o melhor governador do país, tido como o melhor governador do país, e o nosso, infelizmente, o pior. Isso não é só ruindade de natureza pessoal ou bondade de natureza pessoal, não. É que Rondônia é um estado que se viabilizou, está se viabilizando e nós nos inviabilizamos. A Floresta Ninho nos jogou realmente ao vento. Então eu acho assim, o PT tem tido algumas grandes sacadas. Inclusive o governador Tião Viana, a gente tem que reconhecer o seguinte, foi mais ou menos o Lula. O Lula pegou e elegeu a Dilma. Colocou a Dilma, que já para nós uma mulher inteiramente despreparada para o exercício da presidência da República. Concordo. Depois ele colocou também o Haddad, fez uma aposta no esquema do Haddad. Você tinha uma economia numa situação que não estava tão ruim, etc. O Tião Viana, o governador Tião Viana, fez essa aposta com o Marcos Alexandre. Ele apostou no Marcos Alexandre, que era um desconhecido, etc., que se ouve muito bem na campanha, e depois tornou-se um prefeito que a população resolveu colocá-lo de volta. Eu tenho até algumas hipóteses sobre essa enorme, digamos assim, popularidade que tem o Marcos Alexandre. Eu acho que o que pode complicar na perspectiva do PDT, assim, só para um pitaco, né? É que, de repente, a situação econômica do Estado não está muito boa, está muito ruim. O desgaste, quer queira, quer não queira, da Frente Popular é real e é objetivo. Quanto à oposição, quanto mais nego acha, as pessoas acham que está fácil de ganhar a eleição, mais suspendem o pé da terra, mais se tornam presunçosos e arrogantes. Na oposição? Mais se tornam presunçosos e arrogantes e não fazem política. O que é política? Senta, discute, debate, e senta de novo, e discute de novo, e debate de novo, para que você tenha uma perspectiva de compor um projeto, compor os quadros, etc. Então, o que acontece? Está acontecendo o mesmo processo, tá certo, digamos assim, da egolatria. Que se mas coloca... a quem cabe, João, a culpa por isso? Eu acho que não tem culpa. A culpa, sabe de quem é? É da realidade. É o seguinte, você mas não... que realidade, homem? É da realidade. Ou seja, na oposição, as pessoas passam por cima das outras com maior facilidade do que no governo. Por quê? Porque o governo tem um cofre. Tem como atender um monte de gente. A oposição, não. A oposição é faminta, é esquálida. Mas exatamente por então, isso... ela é esquálida. Não, mas permita, é exatamente por isso que ela deveria, por ser esquálida, por ser faminta, como você diz, é uma afirmação sua, ela deveria se unir para tentar buscar condições melhores. Mas o problema é que é muitos interesses divergentes. Mas aí esse é o problema. Aí me ajudou. Os interesses, porque é o seguinte, há um erro muito grande, que é o seguinte, o cara só pensa nos interesses pessoais e tal, meu amigo. Comezinhos. Deixa eu dizer uma coisa, sem interesse pessoal a política não existe. Não, mas tem limite. Não, escute, Osmir, quantas pessoas se elegem X vereadores? São candidatos 4X. Esses 3X que não foram eleitos se arrebentam. A família perde o dinheiro, perde tudo. Então, é por isso que procurador, juiz não quer ir para a política, rapaz. É porque ir para a política é um negócio sério e grave demais. As pessoas comprometem suas vidas. Sabe? É uma coisa pesada. Então, a oposição tem esse problema. Então, eu acho que cabe ao príncipe, tá? Eu vou falar Gladys Camili. Cabe ao príncipe Gladys Camili, falando em termos de Maquiavel, sim, o seguinte: ter a grandeza que um príncipe exige de impedir que estes elementos, esse pulular, esse borbulhar, digamos assim, de contradições desnecessárias se coloquem. Cabe a ele por quê? Porque ele está embalado na perspectiva de pesquisas, a população, digamos assim, o considera como uma enorme viabilidade, uma série está se preparando muito bem. Você acha que ele deveria ter o comando? Eu acho que ele teria que ter esse comando, ele não pode delegar, isso é indelegável. Osmir, isto é indelegável, a não ser que ele chegue e credencie. Eu credencio o Osmir Lima, eu credencio o Tchê para fazer isso por mim, tal. Ó,
quem fala, enquanto isso não for feito, você vai ter... E a diferença da Frente Popular é essa. Exato. Hoje o Tião tem um comando de ser isso aqui. É isso, entendeu? acabou. Então, é por isso que eu falo do esquálido. Ô, João, deixa eu dar minha visão sobre... Porque você sabe que cuidar da oposição, cuidamos nós quando existia... Agora é o saudosismo. Você não disse que eu não sou saudosista de nada? Mas é natural da idade. Tá vendo? O saudosismo do MDA. Os velhos, eles Você se lembra, João, passado de que na época do MDA, primeiro nós tínhamos um projeto que impedia que qualquer candidatura precipitada fosse lançada alheia a esse projeto. Inclusive no interior, né? No interior. No interior. Os candidatos a prefeito da oposição lá tinha que... Quer dizer, se no projeto alguém aflorasse os nomes, o projeto o recebia como candidato. Hoje a oposição não tem projeto e tem candidatura demais. Demais. E a par de ter candidatura demais, aí vem o problema do sistema. O senador Petecão é dono de um partido, o PSD. Flaviano Melo é dono de outro partido, o PMDB. Tião Bocalon é dono de outro partido chamado DEM. Flaviano não é dono sozinho, não. Hein? Não é sozinho, não? Ele não é dono sozinho, não. Ele compartilha muito. Não, Flaviano não manda sozinho, não, manda só 99,9%. As ações são dele. Então, e o Rocha é do PSDB. O Rocha é do PSDB. E aqui ainda piorando, numa briga infernal com Márcio Bittar. Então, esta estrutura política partidária que não permite sequer que esses ânimos se desarmem. Aí nós chegamos num problema. Conversação, né? Por quê? João, se essa oposição, eu lhe digo aqui com a maior tranquilidade do mundo, se os vigias que a gente botou para vigiar o MDA não tivesse assassinado os pelas costas, né? Porque o MDA foi assassinado pelas costas, você sabe disso, né? Claro. Foi assassinado pelas costas. A gente contratou os vigias, a gente estava dormindo aí. Claro que a Frente Popular não teria completado 5 mandatos no governo Acre. Aí chega a oposição, passa o tempo todo brigando, não se unem. Aí quando chega nas épocas das convenções, aí faz uma arrumação de última hora, sobe no mesmo palanque, mas sem uma visão de projeto, né, João? Aí isso tem... E esse problema, eu acho que você pode ter com o candidato Marcos Alexandre, que é um candidato fortíssimo. As pessoas subestimam, é fortíssimo. Fortíssimo. Todavia, ele tem um problema. O Flaviano não passou por isso. Quer dizer, Flaviano foi eleito aqui, MDA, tudo direitinho. Depois saiu para a aventura de governo. Nós perdemos. Que foi o grande erro do MDA. Foi o grande erro do MDA. Não, o erro dele. Tá? Dele. Não, MDA. Não, porque nós dissemos, não, você ganha. Vozes como eu, era Ave Maria, enxotadas. Todos nós aí o que acontece? Culpados. Esse efeito, aí quem comandou? Snar Leite. O Snar não tinha exatamente aquela qualidade, digamos assim, de articulador, etc. e tal, do esquema do MDA. Então foi muito ruim para o MDA. Aí eu te pergunto, sai o Marcos Alexandre, ele pode pegar a mesma carga, o mesmo handicap bem complicado. Aí depois vai colocar o nome da nossa tucana Socorro Nery, que veio, outra sacada do senador, do governador, etc. E tal. Enfim, então não são favas contadas, não há fava contada nenhuma. Esta eleição está completamente indefinida. Concordo, eu concordo, inclusive, quando eu vejo, por exemplo, e que aí eu discordo um pouco da fala do João, quando fala do Gladson, que dá todas essas referências, que, na minha avaliação, o candidato mais frágil de derrotar da oposição, para mim, é o Gladson Cameli, na minha avaliação. Eu acho que é muito mais fácil do que o próprio Bocalon. E aí, quando a gente está discutindo que já tem um nome de candidato ao governo... com o teu interesse. Aí, quando já está jogando com o governo, quando chegar no vice do Marcos... Aí começa a ter mais problema, que vai aparecer 30 vice do Gladson. E aí quando chegar nas proporcional, como é que nós vamos coligar com o PP, que já tem 3 deputados lá na Assembleia, com o PMDB que tem, e aí começa a criar problemas, né? Entendeu? Mas dentro desse jogo. Essa é a arte da política. Agora, conversa, o que eu acho que eu sinto falta na oposição, Asmir,
É exatamente debate. isso. É diálogo. Você sentar e conversar, e parlamentar. Mas Essa você semana, disse uma por coisa, exemplo, João. essa semana o Eni Lima deu uma trucidada no Alan Rico porque ele foi pro DEM e não foi consultado. Era para receber de braços abertos. Né? Há muita Chegamos ao infantilidade em final, jogo. senhores. Antes de você concluir, João, você está fazendo uma premonição de que vai acontecer, se o Marco Alexandre sair, vai acontecer, ou poderá acontecer, Poderá. o mesmo Pode. que aconteceu com Flaviano, é Com isso? toda certeza. Eu tentei fazer isso, eu não obtive êxito com os nossos candidatos. Vá lá e pergunte assim, faça como aqueles advogados bem experimentados. Apenas para efeito de argumentação, em argumentando o seguinte, é claro que quem vai ganhar a eleição sou eu, mas se você, porventura, ganhar esta eleição só para argumentação, quem vai ganhar sou eu. Mas se você ganhar, você vai ser candidato ao governo ou não? Eu não obtive esse êxito. Eu propus isso, a e B e C. Não consegui. Mas esse êxito o povo sabe, porque de repente, nem o povo consegue bafejar durante todo o tempo. De repente, o povo pode se sentir traído por Marcos Alexandre. Aí ele saiu para o governo, né? Deixou o Rio Branco. Isso é um complicador. Mas eu, inclusive, vou nesse Esse convencimento é um com ele, para ele continuar na prefeitura, para a gente fazer o Emilson nosso Final do candidato. programa. Muito obrigado pela participação de todos. E como a gente faz, vamos encerrar com uma frase que represente ou que expresse, né, um pouco dessa realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Começar com Osmir. É isso mesmo. Com Osmir. Nunca mais conversou comigo. Não, eu continuo insistindo, viu, João? Que esse programa, eu disse que quando concluir o negócio de pedido de frase, eu ia dizer uma frase de um excelente pensador, um grande liberal, que é o Roberto Campos, em homenagem ao centenário que seria dele aqui. Então, continuo com o Roberto Campos, viu? A frase dele é o seguinte, aspas, o que os governos latino-americanos desejam é um capitalismo sem lucros, um socialismo sem disciplina e investimentos sem investidores estrangeiros. Fecharam. Roberto Campos. Tchê. Essa sua ideia frase. da sociedade de que ninguém presta é muito perigosa. De Boris Fausto. De Boris Faustos, a Aliás, ideia... comunista de primeira linha. Interessante. A sua frase. Olha, eu não vou dizer uma frase. Tem que ser uma frase. Tem que ser uma frase? É. Temer não cairá. Temer fará, comandará as reformas. Temer deixará o Brasil muito melhor. Foi um discurso. Narciso? Foi um discurso. Em homenagem ao meu amigo Osmir Lima, eu vou me aliar a ele com a frase também de Roberto Campos. Aí. Você sempre se alia a mim, você está bem. Fazendo a diferença entre capitalismo e socialismo. O socialismo prega a justa divisão da miséria e o capitalismo prega a injusta divisão da riqueza. Repita, que é para o povo entender. O socialismo prega uma justa distribuição da miséria e o capitalismo prega uma injusta distribuição da riqueza. Roberto Campos. Roberto Campos também, né? Mas ele era um liberal de qualidade. Qualidade mesmo. Tivéssemos liberais como Roberto Campos hoje, entendeu? Ideólogos. A minha frase hoje não vai de nenhum pensador, diante de tudo que está acontecendo, né? De quem pensa um pouco. O procurador lá do Paraná disse, eu gostei. Me lembrei disso agora. Chegou a hora de acabar com toda essa podridão no Brasil. Entenda como quiser, todo mundo, né? Obrigado. Tenha um bom final de semana.